Boa noite, boa noite. Bem-vindos a mais uma reflexão. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2023, último dia do mês. Temos aí um alinhamento de planetas hoje, do qual muitas pessoas estão falando. Bem-vindo a esse canal. Para quem vem pela primeira vez, rapidinho só, para saber o que nós estamos fazendo aqui. Nosso objetivo central é de buscar nossa salvação. Queremos que quando nosso corpo desfaleça, a gente vá para o céu e não para o outro lado. Então, nós cremos no Novo Testamento, acreditamos que a palavra de Deus está ali, por isso que a gente a tem como referência. E como eu não sou pastor, mas quero desenvolver o estudo e tenho esse objetivo de buscar a minha salvação, assim como eu acredito que você também que está aí. Nós usamos como referência a live da Manhã com Deus do pastor Sandro Rocha, que eu escolhi como a nossa referência porque eu acredito que de toda a busca que eu fiz, ele é o pastor que mais veio ao encontro do que eu considero ser uma pessoa realmente com intimidade com Deus. A intimidade que ele tem com Jesus, com o Espírito Santo, com o Pai, com os anjos é fantástica. Então, quando eu vi o que acontecia com ele, eu decidi que o que ele tem eu também quero. Então, eu passei a utilizá-lo como referência. Após a reflexão, nós queremos tomar uma decisão, porque nós acreditamos que só ouvir a palavra de Deus, a fé vem dali. Mas a partir disso nós precisamos tomar uma decisão para mudar as atitudes que temos, porque se nós nos tornarmos simplesmente teóricos fantásticos, não resolve, né? Nós temos que transferir esse conhecimento para o nosso dia a dia, para a nossa prática. Então, é por isso que nós a fazemos também todos os dias, né, segunda a sexta-feira, neste horário das 19 horas. E lembrando que nós não falamos aqui de religião, portanto, todos são bem-vindos, independente de onde vierem. O objetivo central nosso é buscar a salvação. Então, todos, sem exceção, são bem-vindos. Ok? E o texto de hoje foi de Marcos 6, 45, 52, que fala sobre aquele evento em que Jesus anda por cima do mar. Aí diz assim: E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Eles estavam ali com uma multidão, né, que eles estavam atendendo e curando, e etc. Aquilo que ele fazia sempre, todos os seus fantásticos milagres. Ele multiplicou os peixes e pães naquele evento e se despedia e despediu os discípulos também, porque ele queria ir ao monte orar. Então diz assim o texto: E logo obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, quer dizer, bem tarde já, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Imagina, no meio de uma tempestade, de repente, o que eles viram foi um vulto vindo em direção a eles. E deram grandes gritos. Porque todos ouviram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. Entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães que ele havia feito logo antes, né? Antes, o seu coração estava endurecido.
Esse é o texto sobre o qual vamos fazer a reflexão a partir do ensinamento do pastor Sandro Rocha. Então vamos pedir ao nosso Pai, que em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos dê o discernimento e o entendimento necessários para que compreendamos a palavra de Deus e assim possamos seguir o caminho, a verdade e a vida. Amém? Mas antes de fazer a reflexão sobre o texto, boa noite, Tânia, boa noite, Ivan, boa noite, bem-vindo a todos. Antes de fazermos uma reflexão sobre o texto, o pastor nos trouxe um alerta que eu acho bem relevante. Como eu já disse em lives anteriores, mas para quem está vindo aqui na primeira vez, eu ao longo faz uns 2 anos mais ou menos que eu já acompanho, até um pouco mais em alguns eventos específicos, que eu acompanho o pastor Sandro Rocha. E sempre que ele traz uma informação, tipo profética, eu aprendi a prestar atenção e a seguir. Porque a ideia é que as profecias, as profecias realmente vêm para que os que creem tenham um dano menor. E o que ele nos alerta dessa vez? E há muitos, não só ele, também outros profetas também, têm dito a mesma coisa de formas diferentes, mas todos no mesmo sentido. Então, todos estão falando que após o carnaval nós vamos passar por uns problemas para os quais seria importante nós termos em casa uma dose completa, que consiste em 1 comprimido por dia para cada 30 quilos de peso, tomados por 3 dias seguidos, daquele remédio para matar vermes. Nós não podemos falar o nome dele aqui, só pena de cair o canal. Mas, sabendo disso, você já sabe do que nós estamos falando. Certo? Então, melhor a gente se prevenir do que remediar depois, porque lembrando que quando for acontecer, com certeza vai sumir como sumiu há um tempinho atrás. Então, não é a mesma coisa, mas algo similar. Então, o conselho que ele nos passa é de que nós tenhamos em casa reservadinho isso. Independente disso, nós deveríamos, a cada 6 meses, ou na pior das hipóteses, a cada ano, tomar uma dose dessa para resolver os problemas específicos que os vermífugos, as soluções que os vermífugos nos oferecem. Ok? Muito bom, então. Vamos nos prevenir. Melhor prevenir do que remediar. Voltando ao texto, Jesus tinha o hábito de orar no monte. Então pediu para que eles seguissem primeiro de barco, para que ele pudesse orar sozinho, sem que ninguém o perturbasse. Tanto que até ele nos alerta sempre, a nossa oração deveria ser sozinhos, no escuro, sem ninguém, onde nós ficássemos sozinhos com Deus. Essa é a oração que deveríamos fazer diariamente. Ele decidiu andar sobre o mar. Mas imagina, ele já no meio do mar agitado, já meio assustado, já andando contra aquele vento que eles não estavam dando conta, de repente vem aquele vulto surgindo ali e se apavoraram, porque não o reconheceram, pensando que ele era um fantasma. Lógico, o que mais eles iam pensar, Eles não imaginavam que ele pudesse vir andando sobre as águas. E tiveram muito medo, gritaram. Então, mas por quê? Porque não o reconheceram. Mas, quando chegou mais perto, Jesus disse para eles, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Então, aí eles se reconheceram. Ele entrou no barco, o mar se acalmou e tudo correu bem a partir dali. Então, o que esse texto está nos revelando? O que ele significa para nós? O que é que ele quer dizer para nós com tudo isso? O que essa palavra nos traz?
Parece que muitas vezes na vida, algumas coisas que a gente não conhece, que a gente não sabe, que a gente não está esperando, nos assustam. Pois não sabemos bem o que é, porque nós não entendemos. Então, como a gente não entende, a gente já se assusta e sai esbravejando, sai gritando de susto, como eles fizeram. Mas muitas vezes o que está vindo é por parte de Deus. Muitas vezes o que nos assusta a princípio não é algo contrário a nós. Há muitas vezes o que nos assusta é o que vem de Deus. Às vezes é Jesus chegando e nós achamos que não é. Isso pode ser o quê? Pode ser uma enfermidade, pode ser um acidente, pode ser tanta coisa que nos acontece, uma perda do emprego, né? Um acidente na estrada. Tantas coisas nos acontecem que a gente não entende o porquê. E por isso que a gente fica preocupado, fica assustado. Mas se a gente prestar atenção, quase sempre, especialmente para quem já busca esse caminho, e já busca Cristo, e já busca Deus, e já vem desenvolvendo intimidade com Ele, muitas vezes aquilo que está sendo operado através dessa coisa que nós não compreendemos e que nos assusta, e que às vezes até opera no meio da nossa família, né, com uma doença de alguém, está agindo ali para que haja uma conversão, para que haja uma salvação. Até porque a gente observa que quase sempre a gente, infelizmente, só busca a Deus quando uma coisa complicada acontece na nossa vida. Quando você tem aquele cachorro maravilhoso que você adora e ele tem uma doença terminal. Aí você está lá buscando a Deus, cura meu cachorro, você faz qualquer coisa, mas você busca a Deus desesperadamente, não é verdade? Mas por que isso não está acontecendo sempre? Porque isso acontece só quando algo assim acontece. Então, de vez em quando, Deus nos dá uma puxadinha de orelha para nos chamar a atenção. E às vezes Ele cria algum evento na nossa vida para que haja uma conversão a partir daquilo. E às vezes a gente percebe que é Jesus dizendo assim, sou eu, não tem mais. Uma senhora disse assim um dia, parece que Deus quando chega na nossa vida, no início da vida, vira tudo de cabeça para baixo. Primeiro ele complica tudo, depois ele descomplica e depois ele explica. E é bem esse processo que a gente vê acontecer mesmo. Porque muitas vezes quando você começa a buscar Deus, o que acontece é que você está num caminho que não é o que Deus prevê para ti. Eu me ponho nessa situação, a gente cai no mundo e o mundo vai nos levando. Mas de repente não é nada aquilo que Deus previu para a gente. Então, quando a gente começa a buscar Deus, a gente cria a consciência de que o caminho da salvação é diferente do que aquele que a gente está tomando, vai acontecer uma mudança de direção, necessariamente, quer gostemos, quer não. As coisas que a gente fazia antes, de repente, perdem o sentido e novas coisas ganham sentido. Então, acontece bem aquilo, né? Parece que tudo se complica e depois parece que tudo começa a se arrumar. Tem gente que diz assim, meu Deus, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. E é assim mesmo, né? Essa é a impressão que dá, porque parece que vira tudo de cabeça para baixo mesmo, até que tudo comece, a gente sai daquele caminho complicado, daquele mar turbulento que a gente tinha, leva o susto com Jesus chegando, mas quando ele chega o mar se acalma. E aí as coisas começam a correr com tranquilidade. Então, a princípio pode parecer ruim, mas à medida que o tempo passa, a gente vai descobrindo que Jesus está cuidando da nossa vida, né? Ele move a nossa vida, Ele nos protege, Ele nos guarda, à medida que a gente vai buscando esse caminho da nossa salvação. E assim, no extremo,
considerar os extremos, assim, acontece uma calamidade e o nosso corpo desfalece. Ou, em outras palavras, nós consideramos que morremos. Nós vamos para a glória, vamos para Deus, beleza? Não é verdade? Porque tanta gente, talvez até você que está ouvindo isso, né, se desespera com a informação sobre a morte. Mas se você conhece a palavra de Deus, realmente você acredita na vida eterna. E se você buscou o caminho apertado e passou pela porta estreita da salvação, que é essa que a gente está caminhando e buscando a cada dia, está tudo certo. Está tudo certo. Sair desse mundo complicado do jeito que está é uma bênção, né? Desde que buscado por Deus. Dormir, pois a palavra de Deus diz que quando nosso corpo desfalece, nós dormimos, até que Jesus nos busque. E acordar com Jesus será maravilhoso. E alguém citou isso, é como a gente quando vai fazer uma operação, toma uma anestesia geral. A gente apaga, quando abre o olho passaram horas e a gente não percebeu. Quando dormimos, é a mesma coisa. Porque a Bíblia diz que o crente que morre, ele dorme. Então, dormimos e na volta de Jesus ele nos busca. Então, é como se fechássemos os olhos e abríssemos os olhos com Deus, no céu. Quer melhor do que isso? Então, assim, por que temer essa morte? Ou você acredita que o céu é real, ou você ainda tem que aprender muito, sobre os ensinamentos que Jesus nos deixou. Se nós ainda não acreditamos que o céu é real, é porque a gente ainda está bem longe de conhecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é absolutamente clara em relação a isso. Então, por que o temor? Se no nosso sendo alguém de quem a gente gosta, porque certamente a gente vai reencontrar essa pessoa lá. Desde, claro, ela tenha optado por Jesus, não é verdade? Se ela não optou, aí a questão é outra. Ou nós cremos que Jesus é o Senhor da nossa vida, ou estamos totalmente enganados. E não vamos para o céu de jeito nenhum, né? Porque aí a gente está num caminho bastante errado. Então, no caso de quem crê, é uma beleza para nós vamos. Mas para quem não crê, aí sim, aí esse deve se preocupar mesmo, né? Deve se preocupar, deve se ocupar e deve mudar, né? E sempre há tempo ainda. Enquanto Jesus não vem, há tempo. Por isso nós estamos aqui. E acreditamos, toda a palavra diz que Jesus vai voltar bastante breve. Gerações passaram aí sem ver a volta dele. Nós acreditamos, todos os sinais estão mostrando que é quase certo que a nossa geração ainda veja a volta dele objetivamente. Apesar de que aqueles que dormiram anos atrás, 50, 100, 200, 500 anos atrás, é quem vai dormir hoje, a diferença é nenhuma, porque você dorme e acorda sendo buscado por ele. Então, nós temos que chegar no caminho da salvação enquanto há tempo. Correto? Se Jesus quer nos dar uma vida em abundância, nós a teremos, beleza? Mas se Jesus quiser nos levar para a glória, beleza também. Esse é o nosso caminho. Então, por que ansiedade? Por que medo? Por que o futuro? Por que amanhã? Não é necessário que a gente se preocupe com isso. A gente tem que se preocupar, sim, em buscar sempre primeiro o reino de Deus, como diz a palavra, e a sua justiça. E o resto vem depois. Depois será acrescentado, diz a palavra. Então, se Deus levou alguém que a gente gosta muito, de repente, não é porque a gente chorar
por ele, ou mesmo por nós. Né? Porque se nós demos a ele a oportunidade de se salvar, se levamos para ele a palavra da salvação, e ele optou por ela e creu em Jesus, então está tudo certo. Né? Nós nos veremos novamente. Na realidade, ninguém perde ninguém, né? Essa pessoa está dormindo em Jesus e breve, provavelmente, nós também estaremos dormindo em Jesus. E quando ele voltar, todos nós estaremos juntos novamente. Quem morre em Jesus não morre, ele dorme, diz a palavra. Isso tem que ficar, a gente tem que ter consciência disso, tem que ficar claro na nossa mente, né? E daqui a pouco Jesus vai chamar cada um de nós. Todos nós teremos nosso momento. Essa é a única certeza que nós temos. Correto? Lembro de Marcos 5, de 39 a 43, diz assim: entrando disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? Lembra a história da menina que achavam que ela estava morta? Aí ele diz assim, a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele tendo-os feito sair, tomou consigo a mãe e o pai da menina, e os que estavam com ele, entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talitá cumi, que traduzida menina, a ti te digo, levanta-te. E a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombravam-se com um grande espanto. E mais à frente disse que ela está com fome, ela vai comer. Então Jesus não faz nada incompleto. Então assim, esse é um exemplo do que vai acontecer. Nós estaremos dormindo e Jesus vai dizer para a gente assim, levanta, e a gente vai levantar e vai estar com ele. Não com o mesmo corpo, a gente sabe que Jesus, quando voltou com um novo corpo, né? Tanto que não reconheceram. Mas ele voltou com um novo corpo e comia peixe, tomava água, com o novo corpo que ele recebeu. Então, o crente não morre, o crente dorme, diz a Bíblia. Né? Nesse sono não há tempo, portanto, fecharemos os olhos e acordaremos com Jesus. Este é o sono em Cristo. Receberemos novos corpos, como que mostrou Cristo, que estava comendo peixe e bebendo água depois da ressurreição. É isto que cremos e vivemos. Ou não é? Essa é a questão. Será que realmente cremos nisso? Será que nós vivemos isso? Ou não? Sendo Jesus nosso Deus, se crermos nele, ele vai nos levar para o que estiver designado para nós, que é sempre melhor, desde que nós o permitamos, desde que deixemos. É claro que precisamos vigiar e orar, né? Porque o mundo está aí, como ele mesmo indicou. Mas quando for a hora de nos recolher, ele o fará, está perfeito. A vida é como um sopro. Lembra lá em Gênesis, diz assim, formou o Senhor o Deus o pó da terra, soprou em nosso nariz o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. É um sopro. A nossa vida é isso. Né? Então, nós estamos aqui por um período curtíssimo da eternidade. Se nós vivemos 1 ano, 2 anos, 50 anos, 100 anos, de qualquer forma, é um período mínimo em relação à eternidade, em relação ao tempo que nós vamos ter vivendo no céu com Jesus. E se cremos, então, na vida eterna, por que o medo de morrer? Né? Ou será que a gente não crê no arrebatamento da igreja? Ou não cremos na ressurreição dos santos? Lembrando que santos significa os que estão separados, né? Que nós estamos nos separando do mundo como ele é. Todos os que creem anseiam pela volta de Jesus. Né? O que é de melhor e mais maravilhoso do que a volta dele? O pastor até citou que às vezes ele ora e não é só ele, né? Pedindo para Jesus voltar logo. Será que a gente não ora assim de vez em quando também para nos levar logo embora desse mundo miserável? Nós estamos aqui, eu quero estar no céu. É muito melhor lá ou aqui, só que
tem o tempo de Deus, né? E nós temos que aguardá-lo. Mas esse é o nosso objetivo, né? Para acabar com aquela saudade do céu, né? Tem aquela saudade que a gente sente dentro da gente que a gente nem sabe do porquê, né? Tem coisa que a gente nem conhece, mas que a gente quer conhecer, né? Queremos muito todos ir para lá, eu acredito. Ao menos eu quero. Mas é como diz lá em Mateus, né? 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então esse é o nosso caminho, esse é o nosso objetivo, isso é o que nós temos que fazer, né? É para lá que nós desejamos ir. Eu estou assim até um pouco repetitivo nisso, mas eu acho que a gente tem que se conscientizar disso, né? A gente tem que ficar, isso tem que ficar claro na mente da gente. Qual é o nosso objetivo, né? A gente está aqui para quê? Qual é a nossa busca aqui nesse espaço em que a gente está vivendo? A única busca que realmente vale a pena é essa do reino de Deus, que é a nossa salvação. Por isso esse canal também. O objetivo central do nosso canal é esse, né? É a busca da salvação, é buscar o reino de Deus. Para saber que quando formos, nós vamos com alegria, né? Há coisa melhor do que isso? Não há. Então esse é o nosso caminho. Nosso mundo é o céu, nosso reino é o céu, nosso galardão é o céu. Quando isso estiver realmente em nosso coração, quando o nosso desejo for de morar no céu realmente, então sim, a gente vai estar bem mais perto do céu do que a gente imagina, como diz o pastor. E é isso mesmo, né? Todo nosso esforço, tudo que fazemos devia ser no sentido de morar lá, né? Apesar de tudo que o mundo nos impõe e nos perturba, mas aqui é só uma passagem. Nós temos que ter isso em mente. Aqui a gente está de passagem, é uma passagem rápida. E nós temos que aqui, mas aqui nós temos a oportunidade, aqui é que nós somos provados para ser aprovados, né? Então, por curta que seja a nossa existência, esse é o momento que nós temos para conseguir seguir esse caminho e chegar lá. Então, comparado à eternidade, esse nosso período aqui não é nada, né? E tudo que a gente pode sofrer aqui também não é nada comparado à glória que vai ser estar no céu com Cristo. Bom por hoje? Então, quais são as nossas decisões em função dessa nossa reflexão? Leandro, boa noite, bem-vindo. Bom ter você aqui com a gente. Então, quais são as nossas decisões? Uma, me parece assim bastante clara, que é lá do começo, né, de antes da palavra, em função da palavra profética lá que o pastor nos trouxe, vamos tocar em casa uma dose completa daquele vermífugo, né, para que quando estes vermes chegarem, nós estejamos prevenidos. Então essa é uma decisão que eu acho que todos devemos tomar. Segundo, vamos parar de temer a morte, né? Porque a gente sabe que a gente vai dormir. Nós não vamos morrer como a gente imaginava antes. Agora a gente sabe que quando o corpo desfalecer, nós vamos estar dormindo, e quando nossos olhos se abrirem, nós vamos estar com Jesus no céu. Bom demais, né? Porque diz a palavra assim, Marcos 16, né? Quem crer em Jesus será salvo. Simples assim, né? Então vamos desenvolver essa nossa fé para que a gente possa crer a cada dia melhor. Mas para crer realmente, é o que diz lá em Romanos 10:17, diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, vamos manter esta prática de ouvir a palavra de Deus, vamos continuar orando toda noite, como já decidimos fazer em lives anteriores. Alguém quer dar alguma sugestão, alguma contribuição a mais para a nossa live hoje? Ok. Então, assim, me parece que por hoje está de bom tamanho. E o que vamos pedir então é que a poderosa mão de Deus permaneça sobre nós,
nos protegendo, nos abençoando, para que sejamos cada dia mais alinhados neste caminho que nos leva à salvação. Se você gostou, lança uma sementinha, compartilhando esse link com mais alguém. Envia o teu joinha, que vai ajudar bastante o canal. E até segunda-feira, que estaremos de volta às 19 horas. Então, boa noite e até mais.